1. Todos acharam? Quem não achou, pede socorro. Então vamos socorrer nosso irmão. Socorre aí nosso irmão. Aí, tem alguém socorrendo ali. Amém. Graças a Deus. Pronto? Ainda não? Mas vamos esperar. Esperar para que todo mundo leia. Essa é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que transforma. Então todos lendo a palavra, ela tem esse poder igual. Amém? Amém. Então diz assim, todos acharam? Amém. Diz assim, o rei Nabucodonosor, não é difícil, Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia, e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, que seriam os governadores, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levado. No versículo 5 desse mesmo capítulo, que nós estamos lendo assim: quando ouvirdes o som da buzina, é que não tem uma buzina aqui, seria legal. Som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, e de boles, e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, Jesus. Não é proibido dar glória a Deus, não é proibido adorar a Deus, naquele mesmo esquema de sempre. Aqui nós conhecemos uma história. História de 3 amigos, de 3 jovens de Israel, a qual estavam vivendo, servindo-se a Babilônia, por exílio, foram exilados, presos, é a mesma coisa de ser sequestrado. Estava assim num cativeiro, sequestraram os 3, sequestraram mais ou menos milhares de judeus, só que os mais inteligentes. E esses jovens, junto com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes assim, eu sei que os nomes deles, se alguém achar aí depois me fale, na tradução normal, isso aqui lá, eles colocaram Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eu acho que um era Belsazar, e mais ou menos depois vocês procuram aí. O teor não é isso, a gente saber agora o nome dos 3 camaradas, mas sim contar a história, por que da fornalha ardente. Aí eu estava aqui, procurando uma palavra, e diz lá no livro de Eclesiastes que o pregador procurou palavras para pregar. E eu procurando uma palavra para pregar, eu vejo essa palavra aqui, eu abri a Bíblia e falei, rapaz, eu estava lembrando dessa passagem. Se eu for um pregador desta noite, porque o obreiro tem que chegar aqui preparado, eu já chego com a minha já separada. E eu falei, eu vou falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Aí vem a mulher do pastor, a qual eu falo que é pastora, eu todos chamam ela de missionária, mas eu vou continuar a chamar ela de pastora. Me desculpe aí, pastor, não fica com raiva de mim não. Mas isso é o que Deus tem. Me desculpe. Não vou pedir desculpa não, que é de Deus. Amém? E aí ela vem e fala sobre a água e sobre o fogo. Aí eu falei, opa, confirmou aquilo que eu ia falar nesta noite. Confirmou aquilo que Deus quer falar conosco e aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. E diz que o rei Nabucodonosor lá na Babilônia me faz uma estátua de 60 côvados, mais ou menos uns 7, 8 metros da altura de um poste desse aí. Ele faz uma estátua bonita, uma estátua maravilhosa.
meninas aí cabulosas aí, das Bibi, outras, né, de busquinha, né? Do meu é Bibi quando funciona. Eu busco. O Herbert. Vocês ainda não viram, mas vão ver aí. O Herbert é tipo, nasceu e ele é igual água e óleo, não se mistura. Quando eu quero que ele funcione, ele não funciona. E assim, ouve-se uma buzina. E diz que quando tivesse essa buzina, quando soasse esse som, todo mundo tinha que se prostrar e adorar aquela imagem. E diz que se ninguém lá chegasse um camarada não se prostrasse, era jogado na fornalha de fogo ardente. Louvado seja Deus. Mas esses 3 camaradas estavam lá também na reunião. Tinha que estar. Era exilado. Era escravo. E todo mundo vai, ajoelha, os 3 ficam de pé. Imagina se eu pedir para todo mundo ajoelhar aqui e uma pessoa de pé. Todo mundo vai perceber. E aí perceberam que os 3, não. E de todo lugar tem os dedos duros. Né? Todo lugar tem os camaradas com os dedos lá. Oh, rei! Esses 3 camaradas lá que veio lá de Israel não se prostraram. Sadraque, Mesaque e Abednego. Sério? Sério. E conta a história que os 3, o rei chama-se os 3, mas eu vou jogar vocês lá na fornalha de fogo, ardente, e vocês vão morrer lá. Quando fala em morrer, a gente já fica com medo. Todo mundo vai pro céu aqui, mas se fala você vai morrer hoje, eu já fico com medo. Né? Funciona assim. Eu também, fala que eu vou morrer hoje, ficaria com medo também. Ah, não, pastor. Mas todos nós ficamos. A morte ainda é o grande mistério da vida. Querendo ou não, é o grande mistério. E vai falar assim outra coisa. Vocês vão ter outra chance. Vão se prostrar, não vão tocar a buzina de novo. Bibi. Com. Os 3 continuaram de pé. Rapaz, mas... leva lá para a fornalha e aumenta 7 vezes mais. E eu quero ver o Deus que pode livrar vocês. Se o Deus de vocês pode o livrar. Aí falou assim, aí que é interessante, irmãos. Então nós vamos ficar nessa parada aqui, né? Porque isso aqui é interessante. Eles falaram assim, ó, o nosso Deus pode nos livrar. E Ele vai nos livrar, Ele pode. Mas mesmo se Ele não nos livrar da fornalha de fogo, nós não vamos se prostrar a essa estátua. É nisso, Senhor. Nós vamos ficar no Senhor, nós vamos morrer lá na fornalha, mas não vamos adorar o nosso Deus. O rei ficou furioso, manda-se ligar 7 vezes a temperatura, só o camarada que foi aumentar isso aí já morreu queimado. O camarada que mexeu lá no seletor, eu não sei se era isso na época, 7 vezes morreu. Tanta quentura. Vamos lá. E aí o rei ficou lá e falou, matamos mais 3. O que quiser adorar o nosso Deus. Que Deus? O Deus Baal. A minha pessoa. A minha grandeza. Eles são crentes, então por que eles não vão adorar? Então eles vão morrer. E vai ali, eles colocam-se os 3 lá e tal, e aumentou, e o soldado morreu, e tal. Aí o rei fica lá preocupado, fala assim, já está na hora, né? Eu vou dar uma olhada lá. E quando o rei chega lá, e dá uma espiada assim, os caras falam, rei, o senhor já não mandou jogar os 3, mas tem 4 lá. Não, isso é impossível. Lá, o rei foi lá, deu uma olhada de longe, é claro, e via 3 camaradas lá dentro da fornalha. Louvado seja Deus. Aí com certeza o cabelo do rei fez igual ao meu, arrepiou para cima. Aí o rei ficou tipo na atualidade. Imagine, foi espetado. Falou, meu Deus, ali tem 4 homens na fornalha.